Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A adolescência é uma fase de descobertas, mudanças e construção de sonhos. Mas quando uma gravidez acontece nesse período, ela pode trazer desafios que impactam a saúde, a educação, as relações familiares e o futuro de meninas e jovens. Dados recentes mostram que a gravidez na adolescência ainda é uma realidade no Brasil. Mais do que os números, eles reforçam a necessidade de falar sobre prevenção, acesso à informação e direitos, e também orientação, segurança, diálogo dentro de casa. A educação sexual e o acompanhamento dos serviços de saúde são ferramentas essenciais para que esses adolescentes possam fazer escolhas conscientes e viver essa etapa da vida com mais segurança e autonomia. Tem muita gente que ainda confunde, mas olha só, informar não é incentivar, informar é proteger e acolher, além de garantir que cada jovem tenha a oportunidade de construir o seu futuro com saúde e responsabilidade. Gravidez na adolescência. Esse é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E para falar sobre prevenção, diálogo e cuidado, recebemos a médica, a ginecologista que faz atendimento em ginecologia infanto-juvenil, a Érica Krug. Seja muito bem-vinda, doutora Érica, ao Toda Mulher. Obrigada, eu que agradeço o convite. Esse assunto é um assunto muito delicado, muito necessário, a gente precisa falar. Os dados têm mostrado que há uma redução, né, no número de gravidez na adolescência. Porém, o que a gente tem ainda é uma realidade que ainda choca, porque essas meninas são cada vez mais jovens, enfrentando esse momento que deveria ser um momento de escolha. Sim. Né? Um momento em que ela decidiu que queria ser mãe, mas às vezes é consequência de uma violência. Isso. Não é? A gravidez na adolescência, de fato, ainda é uma realidade muito presente no nosso país. Não é, doutora? Ainda é uma realidade presente, como você falou. Os números estão caindo, graças a Deus, a gente teve uma redução importante, mas isso não significa que nós estamos em níveis baixos. A gente ainda tem uma incidência muito grande de gravidez na adolescência. E isso impacta em muitas coisas, né? Em futuro profissional, em violência sexual, em casamentos precoces, né? A dificuldade de se adequar no mercado de trabalho, né? A independência financeira, gerando uma dependência ou dos pais ou de um companheiro com quem ela decide morar. Né? Então, isso ainda afeta muito a vida ao longo da mulher, né? E também a gente sabe que a taxa de reincidência de uma gravidez na adolescente é muito grande. Então, ela engravida, às vezes dentro do primeiro ano pós-parto, ela já engravida novamente, muitas vezes ela engravida outras vezes. Então, isso é muito preocupante, né, pra gente. E isso antes de chegar aos 15 anos, não é? Isso, às vezes... um marco, os 15 anos geralmente é um marco para a sociedade, aquele momento que você está deixando de ser criança, aquela história, não é? Para se tornar mocinha, para ser apresentada. Mas tem muita menina que, com essa ideia, já tem 2, 3 filhos, dependendo da região onde ela vive. Sobretudo no Nordeste, isso é algo que acontece muito também. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Na verdade, é mais... Nós, do Maranhão, infelizmente, estamos num dos estados do Nordeste maiores e a região Norte também, né? Amazonas também, a gente tem uma incidência muito grande, né? E isso preocupa muito, né? E tanto que nós temos também muita incidência grande, como eu falei, do casamento infantil, né? Que é uma outra realidade, né? Uma coisa leva a outra. Né? Então, apesar de ser proibido, não é? Eu acho que já existe... Abaixo de 16, mas aí são uniões são uniões nem estáveis, né? São consensuais, né? E às vezes a família, para a família, que é uma família às vezes numerosa, para ela é interessante que aquela menina já more com o seu companheiro. E muitas vezes o companheiro é mais velho, e ele, às vezes, meio que ajuda a família dela, né? Então, é como se fosse um dote, vamos dizer, né? Se a gente for voltar antigamente, né? Então,
São aquelas meninas que vão morar na casa de um companheiro mais velho, vão viver sob o domínio dele, sob o domínio da família dele, muitas vezes. E ele ajuda a família, então, às vezes, é meio confortável para a família ter essa filha morando com essa pessoa. E tem até um incentivo para que isso aconteça. E isso vai perpetuando, né? E aí você vê a realidade da menina, da mulher, não é? Que a gente acaba trazendo essa questão para o lado da violência que a mulher sofre desde que ela nasce. Sim, sim. Em diversas camadas, em diversos aspectos. Dependendo do lugar onde essa criança nasce, essa menina nasce, aí ela ainda acaba recebendo essa obrigação, não é? Que está ali, vou casar para deixar minha família, né, de fato, numa situação econômica um pouco melhor. Isso, para poder, sei lá, cumprir alguma obrigação que ela nem escolheu ter. E aí passa por essa violência que é esse casamento precoce. Sim, muitas vezes ela não quer denunciar, porque ela acha que ela denunciando, ela vai prejudicar todo esse ciclo que foi formado, né? Ela vai ter que voltar para a casa dos pais, é uma boca a mais para ser alimentada, às vezes ela já leva o filho de volta, e aí aquilo fica sem denúncia, né? Então é algo mais, assim como muitas vezes a falta da perspectiva dessa menina de ser alguém, às vezes moram em interiores tão pobres, e que a falta de perspectiva, então ela foi culturalmente acostumada de que para ela vencer na vida ela tem que ter um marido. E ela não tem chance de ter uma profissão. A profissão dela é ser esposa e mãe, né? Então, isso faz com que, às vezes, ela queira casar cedo. Porque, para ela, é uma emancipação em relação às amigas, ela ter um marido, ela ter uma casa e, às vezes, já ter um filho. Pela falta de perspectiva que não foi oferecida a ela, de que ela poderia ter muito mais, né? A ideia de libertação, às vezes, né? De repente eu consigo me sair de uma situação, porque às vezes a violência está dentro de casa também. Não é? Na maioria das vezes. Essa menina, ela sofre uma violência, a gente tem um dado que é chocante do Ministério da Justiça, que traz que 150 crianças menores sofrem esse tipo de violência sexual por dia no país. Por dia do país. E a faixa etária é essa, de 10 a 14 anos. Sim. E aí você traz para um dado que é anual, mais de 50 mil crianças nessa faixa etária. Aí vem a questão da gravidez, porque não existe um planejamento, não existe um cuidado, é um ato de violência, essa criança engravida. E quando a gente fala em redução, e houve de fato uma redução na gravidez de adolescentes no país, a gente está falando de uma média de 63% em relação até os anos 2000, não é? Que aí você traz, até os anos 2000, a cada 9 crianças que nasciam, né, uma era de uma mãe adolescente, não é? Deixa eu ver. Não, a cada... Hoje em dia nós estamos... Uma em cada 4 nascimentos era de mães... filhos de mães adolescentes. Hoje já aumentou para 1 em cada 9, não é? Mas mesmo assim, são mais de 270 mil crianças por ano que nascem, filhas de mães adolescentes. E para essa menina que está com o corpo formando, você que acompanha no dia a dia, não é? É gravíssimo, não é? Quais são os riscos? Então, é muito comum ter caso de partos prematuros, aquela pressão alta, a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, né, que é aquela pressão alta da gestante, é muito maior na incidência de adolescentes, infecções, né, e a prematuridade também é extremamente comum. Né? Então, são considerados, pelo menos abaixo de 15 anos de idade, a gravidez na adolescência ela é considerada uma gravidez de risco. Assim como a da mulher mais velha, a da mulher mais jovem, ela é considerada uma gravidez de risco. Às vezes, acima disso, é um risco um pouco mais social, mas até 15 anos ela tem riscos maiores de complicações, né, da mortalidade materna, mortalidade infantil. Geralmente são meninas que depois que esse bebê nasce amamentam menos. Né? Elas não têm, às vezes, a cultura tanto da amamentação, então já é um bebê que já cresce sem aquele benefício, né, do aleitamento exclusivo, muitas vezes ela precisa voltar para a escola, né, ou às vezes pela cultura mesmo que não tem. Então, uma criança também nascida de uma mãe adolescente, ela é uma criança que também está em vulnerabilidade. De fato. E riscos futuros também para essa menina, não é? Sim. Que tem seu primeiro filho aos 11, 12 anos. A gente está falando, gente, é chocante, mas é fato.
é uma verdade. Uma criança de 10 anos, você tem uma filha em casa, tem 10 anos, você está vendo que ela está brincando, porque você tem condições de dar tudo isso para seu filho. Aí você imagina que existem centenas de crianças na mesma faixa etária da sua filha e, de repente, ela está passando por... Se torna mãe. Se torna mãe. E, assim, sem o direito de reclamar, de dizer que não quer, não é? Sim. É algo que chega uma obrigação de uma criança que vai cuidar de outra criança, né? E aí, além dos efeitos do corpo, não é? A mente também, não é? Sim, traz uma série de prejuízos. Você tem um amadurecimento muito rápido, né? E aí, essa menina, que tipo de consequências futuras ela pode ter, doutora Cíntia? Então, na maioria das vezes, o que mais preocupa a gente é a questão é uma questão social. Porque ela é uma menina que ela vai socializar menos, né? Então, assim, a adolescência é uma fase muito boa da vida, onde você tem as suas descobertas, a própria descoberta da sexualidade, né? A iniciação sexual, na maioria das vezes, ocorre na adolescência, mas que isso seja de uma forma saudável e protegida. E é uma época que ela está na escola, onde ela vai ter planos para o futuro, e tudo isso é interrompido, seja em qualquer classe social. As pessoas que são de uma classe social mais alta, elas têm uma possibilidade de manejar isso um pouco melhor. Mas a maioria das gravidezes na adolescência ocorre em meninas pobres, pardas e pretas, né? Então, assim, é muito complicado. A gente já sabe que elas já são mais vulneráveis de serem inseridas, de concluir a escola, de ser inserida no mercado de trabalho. E se você engravida nesse período, tudo isso vai ser mais complicado. Então, você compromete todo o futuro dela. Ela vai ter um tempo aí até ela conseguir se recolocar no mercado de trabalho quando consegue, né? Ser colocada no mercado de trabalho. E o preocupante também, uma menina adolescente... na maioria das vezes, nem sempre o pai é adolescente. Às vezes ele é um homem mais velho, né? Então não precisa ser necessariamente tão mais velho, mas é uma pessoa que já trabalha e ela vai viver sob o domínio daquela pessoa, independência financeira, né? Então tudo isso é muito complicado para ela se recolocar depois socialmente, né? A gente está falando assim de um perfil, trazendo mesmo um contexto econômico da vivência dessas meninas, mas também assim, o que costuma faltar, né? Informação, orientação também sobre o corpo, né? No caso de uma criança que não é vítima de violência, mas assim, costuma faltar também algum tipo de orientação, de conversa, de diálogo da família com essa criança, essa adolescente de 12, 13, 14 anos sobre sexualidade. Você acha que isso é um problema também? Eu acho que é a questão da educação sexual, né? E muita gente confunde, acha que a educação sexual é você falar sobre o sexo em si, sobre o ato sexual, ou sobre... Não, a educação sexual é você entender o funcionamento do corpo. E não adianta eu tentar o respeito ao corpo, o funcionamento do corpo. E assim, uma coisa que é importante a gente entender que a educação sexual não é só para a mulher. A educação sexual, ela é para a menina, ela tem que ser dada ao menino também. Sim. Porque muitas vezes o menino também não quer ser pai, né? Mas também para que ele entenda o funcionamento do corpo feminino, né? Então, a educação sexual, ela tem que ser dada na idade aí entre 10 e 11 anos. A gente sabe que hoje a menstruação das meninas teve uma queda muito grande. Isso é um fenômeno mundial. As meninas estão menstruando mais cedo. Elas menstruam hoje uma média dos 11 anos de idade. Alguns anos atrás menstruava com 15 anos, 14 anos. Hoje elas menstruam com 11. Então não adianta eu querer inserir a educação sexual nas escolas com 14, 15 anos, onde a maioria já está pensando em iniciar uma vida sexual. Então, eu tenho que inserir ali para os 10, 9, 10 anos, aonde ela vai iniciar a puberdade, as primeiras mudanças no corpo, para ela já saber como funciona, né? Para ela respeitar o corpo dela, para ela entender os riscos que ela corre, né? Para ela saber que tudo aquilo que está acontecendo com ela é normal, mas a partir do momento da primeira menstruação, o corpo dela reprodutivo já está apto para engravidar, claro que ainda mas assim, já é possível uma gravidez em termos de se ocorrer alguma coisa. Então, ela precisa ter esse conhecimento, saber os direitos que ela tem, saber o que são métodos contraceptivos, saber como se nasce um bebê. Muita Exato. gente tem o tabu de explicar para a criança como que nasce um bebê. E isso falam em termos de
a cegonha, papai do céu que trouxe, não dá para fantasiar. Sementinha, não é? E assim, no mundo que a gente vive hoje, é muito importante que esse diálogo aconteça, não é? Porque as crianças estão aí com acesso à internet, os pais estão fora, as mães estão fora trabalhando. Às vezes, a gente sabe que a vida está puxando muito, né? Está desgastando muito. A tecnologia que está ali e as pessoas não têm contra a gente, tem visto ali muitos casos, né? Diversos tipos de casos que a tecnologia está sendo usada para provocar, aumentar essa violência contra essa criança e esse adolescente, porque a internet virou essa porta, não é? Sem nenhum... não existe, assim, agora sim, estão começando a construir ferramentas para diminuir essa insegurança para os jovens e adolescentes, mas se ele não aprende em casa, se ele não aprende na escola, por um professor preparado para falar sobre o assunto, ele vai aprender como, né? Na rua, na internet. Então, é justo e importante que nós, pais, mães, falemos sempre, né? Conversemos sempre com esse jovem, com essa criança sobre a sexualidade. Claro, né? Cada idade, você vai conversar de acordo com a idade daquela sua criança, mas a gente não pode fantasiar, a gente tem que dizer, tem que explicar para que ela consiga até mesmo se proteger. Aí você falou em métodos contraceptivos, não é? Uma criança muito jovem, que já é casada, a menina, 10, 11, que tipo de métodos contraceptivos poderiam ser indicados para essa menina que já é mãe ainda nessa faixa etária? Assim, na verdade, a menina, geralmente, vamos pensar aqui numa média de uma adolescente um pouquinho mais velha, digo, acima dos 14. Como a adolescente, na maioria das vezes, ela é uma menina saudável, a grande maioria das adolescentes é saudável, né? Então, assim, isso é fato. Dificilmente você tem alguma que tem alguma doença, como as mulheres adultas é mais frequente. Então, o método que ela escolher, na verdade, na grande maioria das vezes, uma ou outra vai ter uma contraindicação. Na menina muito mais jovem, ela funciona relativamente a mesma coisa, né? Então, eu também posso prescrever. Então, assim, às vezes, quando a gente pega situações, tem 12 anos e já tem vida sexual. Eu disse, doutora, mas não vai fazer mal para ela? Eu falei, não, vai fazer mal ela engravidar. A partir do momento que ela inicia uma vida sexual, eu tenho que protegê-la. E eu posso usar, na verdade, a maioria dos métodos são bons para serem usados. Mas aí eu tenho que tentar adequar aquele método à realidade daquela pessoa, financeiramente, cognitivamente. Nem todo mundo tem a capacidade de compreender como usa um comprimido, né? Tem que tomar todo dia, no mesmo horário, entendeu? Nem todo mundo consegue. Então, assim, hoje a gente entende que quando a gente tem os métodos contraceptivos, que a gente diz que é de longa duração, que é os DIUs, né? E o implante, né? Aquele implante que põe no braço, né? Que é o Implanon, é o único nome comercial que nós temos, que é o implante de etonogestrel. Então, eles são métodos extremamente eficazes. Por quê? Porque eu coloco na menina, ele tem pouca contraindicação e não depende de mais nada. Não depende dela lembrar, não depende se ela estiver tomando com medicação. Ali, pouca coisa vai interferir com ele. E eles duram aí de 3 a 8 anos, a 10 anos, na verdade, a depender do método escolhido. Então, eles que estão trazendo uma melhora nesses índices de redução da gravidez. Porque não depende dela. Lembrar de usar, ir na farmácia comprar, às vezes não tem condição financeira, às vezes a mãe não sabe, ela é adolescente, não tem como, tem vergonha de ir na farmácia comprar, porque as pessoas julgam, então, né? Ainda tem essa questão. É esse porque a gente volta à questão do tabu, né? Do medo, da vergonha de falar sobre, do preconceito, né? Você falar... até para não ser julgada. Agora, doutora Érica, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa com a Érica Krug, que é médica, que atua em ginecologia infanto-juvenil ali no Hospital Materno. Uma conversa muito boa, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e também por nossas redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a médica Érica Krug. A gente está falando sobre gravidez na adolescência. E a gente estava falando sobre esse medo de falar sobre esse assunto, da mãe conversar com a filha, da filha conversar com os pais, dos meninos também. Eu acho que a sexualidade ainda realmente, de fato, é um tabu, há um medo de julgamento.
A gente tem visto aí muitos casos, quando se trata, por exemplo, de uma gravidez de uma criança de 10 anos de idade, e aí é recomendado o aborto porque é questão de risco de saúde, aí tem toda uma comoção da sociedade contra o aborto dessa criança, mas não existe um debate mais aprofundado dessas mesmas pessoas que estão ali, principalmente nas redes sociais, julgando o que deve ser feito ou não, porque é uma vida, porque isso e tal. De fato, a gente nem está entrando nessa questão, mas não existe um cuidado também com a vida dessa menina. Essa menina que pode ser que tenha outros filhos. E a gente vê casos de crianças, né, que esses casos foram muito divulgados na mídia e essa mesma criança passou por uma nova situação de violência e engravidou de novo. Então, assim, não há um debate muito aprofundado da sociedade de modo geral para acabar com esse preconceito, não é? De falar, de tratar isso como uma questão que é necessária e é normal. Nós somos... A sexualidade é algo que deve ser tratado de um jeito normal. Como você trata da necessidade de comer, de ir ao médico, de tudo. Esse diálogo ele tem que acontecer dentro da família. Mas também tem outro ponto que é o acesso aos serviços de saúde. A falta de acesso ainda é um problema? A falta de acesso ainda é um problema, né? Então a gente tem essa questão de que a maioria dos locais de atendimento não permite que a adolescente ou o adolescente chegue à consulta para buscar uma ajuda ginecológica, de métodos contraceptivos. Ele precisa ter um responsável que marque essa consulta para ele. Essa burocracia atrapalha, porque se você não tem diálogo em casa, não tem uma rede de apoio, muitas vezes você não tem quem te leve para fazer esse agendamento. Então, você acaba aprendendo com as amigas, na internet, usando métodos que às vezes não são os ideais ou não usando, deixando de usar e correndo risco, porque tem gente que corre risco mesmo, né? Fica na sorte. Às vezes elas brincam assim, eu rezo todo dia. Eu disse, olha, nesse ponto Deus infelizmente não está ajudando. Eu brinco porque ele não tem esse poder de evitar uma gravidez, né? Então, o acesso à saúde deveria ser uma coisa mais... a gente entende as questões legais, abaixo de 14 anos, qualquer relação sexual é considerado estupro, então aí sim tem uma questão legal que você também não pode estar deixando ela ir só, mas acima dos 15 anos de idade já deveria ser acesso livre para o agendamento dessas consultas, assim ela teria uma informação com mais facilidade de receber, né? Até porque o profissional de saúde teria mais acesso, conseguiria até identificar uma situação de uma adolescente, né, que está sofrendo algum tipo de abuso. Porque até quando a gente volta para a questão da violência sexual, a gente sabe que existe o medo da denúncia, existe a culpa, existe o medo. Mas se ela tem a segurança de que ela vai buscar um acesso numa UBS, num posto de saúde, lá ela vai ser recebida sem aquele olhar acusatório, não é? Sem o medo do julgamento, de repente aquele profissional vai poder identificar que essa menina é uma vítima de violência, não é? Olha, você é menor, como isso aconteceu? E ela se sentindo segura, eu acho que até facilita a vida dessa menina, dessa adolescente, né? E aí você fala não só das meninas, viu, gente? Os meninos precisam ter, de fato, acesso também a todo tipo de informação que tem a ver com a questão do relacionamento entre meninos e meninas, porque além da gravidez ainda existe o risco de doenças, não é, que podem ser transmitidas. A gente vê que a AIDS está aí ainda, né, e infelizmente existem dados que demonstram que ela voltou, né, entre esse público mais jovem, né, muitos casos têm sido registrados e assim é algo para você pensar de fato que a gravidez na adolescência traz uma série de consequências, uma série de riscos para essa mãe muito jovem. Tem a questão da violência envolvida, mas também tem a questão da saúde. Sim. E a escola, ela também tem um papel fundamental nisso. A gente fala de obrigações de pais e mães, mas assim, o ambiente escolar também falar sobre a educação sexual também é um ponto que a escola precisa realmente bater e estar no currículo. A escola tem um papel fundamental. A escola é onde a adolescente passa a maior parte do tempo. E essa questão da educação sexual que deveria ser colocada nas escolas a partir de 9, 10 anos de idade. E muitas vezes as escolas têm receio em colocar, né? Então, esses dias mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela é líder, né, de turma, ela é líder das meninas, né, num grupo, né, lá na escola.
E ela foi sugerir para a diretora da escola, e a diretora disse que ela era assanhada demais, que ela estava querendo incentivar. Então, assim, olha como é complexo. Ela é uma líder onde a gente sabe que entre adolescentes a conversa entre pares funciona muito bem. Então, ela é uma menina mais bem informada, com diálogo em casa, ela é uma menina bem orientada, e ela via a necessidade, porque ela conversa com as amigas e vê a necessidade, e a diretora da escola não aceitou. Tem várias diretoras, são ótimas, isso é muito legal, mas isso deveria ser deveria ser instituído, independente, e não a depender da concepção de sexualidade que a pessoa que gere a escola tem, né? Então, deveria ser instituído por lei isso, né? E quando uma adolescente engravida, assim, qual que deve ser a primeira atitude da família? Qual que é a atitude ideal da família? Descobriu a gravidez, a gente sabe que tem o pré-natal, tem os cuidados e tudo assim, mas assim, qual seria, assim, o comportamento, na tua opinião, ideal para uma família de acolhimento? Porque a gente sempre tem aquele conflito, né? Você não quer, lógico, que sua filha é muito criança, quando não é uma relação de violência, lógico, e isso não é escolha, mas às vezes acontece, não é? Às vezes acontece. E aí, como é que a família deveria, na sua opinião, se comportar? Querendo ou não, acho que o acolhimento vai ser sempre importante, porque não tem como você, por mais que você saiba que aquela adolescente vai ter que assumir aquela responsabilidade, como ela está numa fase escolar, você não tem como querer que ela assuma integralmente. A família vai ter que acolher e vai ter que dar suporte para ela, né? Ela vai ter que amadurecer mais rápido, tudo, entender que aquilo aconteceu também por algum descuido dela. Só que assim, geralmente dentro de um núcleo familiar, onde há uma gravidez na adolescência, teve alguma falha. Na maioria das vezes, não é toda. Porque a adolescente é adolescente, ela tem aquele pensamento fantasioso, às vezes as mães, os pais, os cuidadores orientam e mesmo assim ela se põe em situação de risco. Mas na maioria das vezes, quando há uma gravidez na adolescência dentro de um núcleo familiar, houve alguma falha. Falha de conversa, de acesso, né? Então teve alguma falha. Então a família também tem uma parcela e a menina precisa ser ajudada. Ela e ele, né, também, né, quando é um pai adolescente, né, também, né. E aí, após o susto, não é, porque geralmente buscar um especialista, buscar um atendimento médico, iniciar um pré-natal. Essa é a sequência correta. E logo depois, e dentro desse pré-natal, cabe ao médico pré-natalista, seja o enfermeiro pré-natalista que estiver fazendo, já próximo ao parto, já começar a conversar com ela sobre o planejamento pós-parto de contracepção. Isso também é uma falha. Então, existe o planejamento familiar da gestante. Então, quando ela já está no final, na reta final da gestação, você já tem que começar a conversar com ela, porque tem métodos como o DIU, que ele pode ser inserido no pós-parto. Se for uma cesariana, saiu o bebê, saiu a placenta, você já põe o DIU. For um parto normal, saiu a placenta, você já pode colocar um DIU. Então, existem métodos que você já pode ser inseridos dentro da maternidade. Então, ela precisa entender todos os métodos possíveis e optar, mas ela já precisa saber como que ela vai evitar depois e não esperar uma nova gravidez, como acontece. Quando volta, já volta grávida de novo, né? Você vê muitos casos assim, ali no materno lá, onde você... Meninas que já chegam com uma gestação avançada, também sem ter passado pelo pré-natal, apesar da gente saber que o pré-natal é algo que é um fato, a mulher engravida, ela tem que iniciar o pré-natal. Mas assim, acontece muito de meninas já chegarem com a gravidez, a gestação avançada? Já, às vezes esconde, né, que não conta. E começam a usar roupas mais largas, né? Às vezes diz que não sabia que estava grávida, às vezes descobre mesmo já bem adiantada, no 6º mês. Isso acontece, às vezes também. Acontece, a gente pensa até às vezes que fingiu, assim, mas tem adolescente que às vezes a menstruação era irregular, e aí não está menstruando, não leva muito a sério, e aí vai descobrir lá no 6º mês, mas muitas vezes esconde, com medo, né, do que pode acontecer, medo, tem pais que colocam para fora de casa, violência, né? É bem difícil na realidade, né? E a gente está falando de um estado, Maranhão é um estado que infelizmente ainda está dentro desse, né, dessa estatística de números altos, né, da gravidez na adolescência.
Inclusive, as regiões da Baixada, ali você estava falando que são municípios que têm um número muito grande e são meninas que, às vezes, têm seus filhos em casa, têm o segundo e terceiro filho em casa e esses números são bem subnotificados. E aí, o poder público ele tem um papel nesse ponto de tentar identificar, não é, essas questões, assim, até para que essa informação chegue nessas famílias, que possa chegar nessas famílias, para que essas questões assim não se multipliquem, né? A filha da filha, a filha que às vezes é filha de uma mãe jovem, ali na adolescência já engravida, porque existe, né? É como se fosse culturalmente normal, é normal para certas famílias, não é? Então, isso que você falou é importante. Muitas vezes, aquela menina mãe adolescente foi filha de uma mãe adolescente. Então, isso vem na história. Então, eu já peguei uma moça que estava sendo avó aos 27 anos de idade. Nossa! Ela tinha tido a filha aos 12 anos e a filha aos 15 estava tendo seu primeiro filho. Então, ela era avó aos 27 anos de idade. E outra realidade que a gente vê são meninas de 17, 18 anos, com 3 filhos e laqueadas que já fizeram a laqueadura. Porque, às vezes, os pais, no desespero, às vezes em cidades, no interiores, alguma coisa, ela não tem o que fazer, ela pede para laquear. Então, assim, você acabar com o futuro reprodutivo dela, sem imaginar que daqui a 15 anos ela pode estar dentro de uma outra realidade, podendo programar uma nova gestação. Tudo bem, ela já tem 3 filhos, mas ela teve 3 filhos dentro de um contexto adolescente. Quem garante que aquele relacionamento não pode mudar, ela não pode tentar, né? Então, assim, já laqueada, porque era o método que tinha naquele momento. Então, a gente tem muitos métodos que você pode colocar, que podem durar 10 anos até a vida dela poder mudar. E se Deus quiser mudar para melhor, né? E é um ponto, assim, é muito sensível quando a gente fala de gravidez na adolescência, porque além de todos esses desafios, não é, que essa menina, ela passa durante essa gravidez, ainda tem uma romantização da maternidade, não é? Então, as pessoas esperam que essa menina seja a mãe perfeita. Ela, às vezes, se cobra porque ela vem de uma realidade que a mãe também se cobrou muito, não é? Então, acho que a sociedade tem que ter um olhar menos de julgamento e mais de acolhimento para essas meninas, mais de informação e educação e diálogo, e acesso a essas informações para esses adolescentes, quanto mais cedo, melhor, para que a gente consiga reduzir ainda mais esses índices, não é? Aos poucos estamos reduzindo. Mas eu até estava brincando que eu troquei o dado, porque eu ainda acho que um bebê em cada 9 nascimentos é muito grande. Ano passado, mais de 274 mil crianças nasceram. Crianças, filhas, né, de outras crianças. E a gente tem que reduzir esse número e só vai reduzir mesmo com muito diálogo, com políticas públicas efetivas. Doutora Érica, eu queria que você deixasse, já que você atua, né, diariamente, né, nesse atendimento, que é um atendimento tão sensível, porque deve acolher, deve receber meninas de inúmeras realidades. Qual que é a sua mensagem para esses jovens, não é? Meninos e meninas que estão aí em casa. Eu acho assim que eles precisam buscar informação e, assim, principalmente lutar pelos direitos, né, que eles têm. Então, o adolescente, ele é amparado pelo estatuto, a adolescente, ela tem muitos direitos que precisam ser melhor exercidos, né? E eu acho que as famílias que têm adolescentes também precisam lutar para que eles tenham, né? Que eles tenham o direito a exercer sua adolescência com saúde, que a gravidez seja uma opção e não um lapso, não uma falha que aconteceu, né, daquela ocasião, que seja uma opção. E mais tarde também, de preferência. De preferência. De preferência. Obrigada pela sua presença no Toda Mulher. Estamos aqui à disposição. Sempre que tiver alguma pauta interessante trazer para a gente bater um papo, a gente está aqui à disposição de você. Pois eu virei com o maior prazer. Obrigada. Obrigada e obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.